Neste vídeo nós vamos falar de algo que pode estar a sabotar a tua energia e também a tua paz, que é acreditar que mais organização é a solução para a tua sobrecarga. E se eu te disser que o problema não está na tua agenda desorganizada, mas está em outra coisa que provavelmente tu tens ignorado. Mas antes de irmos lá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. O meu nome é Ana Rita e eu ajudo profissionais e líderes a irem trabalhar todos os dias com um sorriso no rosto através do nosso método MAPA. Mentalidade, autoconhecimento, planeamento e ação. Para quê? Para que construam a vida pessoal e profissional que desejam e o façam com confiança. Então, como eu estava a dizer, se o problema aqui não é uma agenda desorganizada, é outra coisa que provavelmente tu tens ignorado, a pergunta que se coloca é: o que é que tu tens ignorado? Então, neste vídeo eu vou partilhar contigo 3 pontos que eu considero que são fundamentais e que são importantes que tu saibas. Para quê? Para libertarmos este mito da desorganização e que este é o motivo de a desorganização, é o motivo de eu me sentir cansado e sobrecarregado. Então vamos lá ao nosso primeiro ponto. E o primeiro ponto é justamente o mito da super-organização. Quantas vezes é que tu já compraste uma agenda nova? Quantas vezes é que tu já iniciaste aquela aplicação de produtividade que prometia que tu a partir dali ias ser super organizado? Ou quantas vezes é que tu fizeste uma lista de tarefas e pensaste para ti: não, desta vez vai ser diferente, desta vez eu vou conseguir dar conta de tudo. E o que é que aconteceu? Ao fim de algumas semanas, depois de tu já teres experimentado a agenda, a app de produtividade, teres feito todas aquelas listas de tarefas, o que é que te aconteceu? Novamente, te sentiste assoberbado, cansado e até muito mais frustrado do que aquilo que tu te sentias antes. E isto traz aqui uma outra questão, é que muitas vezes isto vai trazer aquela crença de que o problema és tu, muitas vezes sentindo-te culpado e muitas vezes dizendo para ti mesmo que não és suficiente. E eu vejo que provavelmente este desafio vem desta cultura de produtividade que nos vendeu a ideia de que se nós formos suficientemente organizados, nós vamos conseguir fazer tudo. Então nós temos muitas vezes esta ideia de que para nós conseguirmos fazer tudo, nós temos é que nos organizar melhor. Se nós nos organizarmos melhor, nós conseguimos ir a todas as reuniões, fazer todos aqueles projetos, responder a todos aqueles pedidos. E houve uma coisa que a autora do livro A Cura para o Burnout partilhou e que até hoje ficou comigo, que é: a organização apenas torna mais eficiente aquilo que já está na tua vida. Ou seja, a organização não resolve o problema de teres demasiado coisas. Dito por outras palavras, o que é que isto significa? Imagina que tu vais fazer uma viagem e que tu estás a preparar a tua mala de viagem. Só que a tua mala já está a arrebentar pelas costuras. Por mais que tu dobres a roupa de 1001 maneiras diferentes, se tu tens roupa a mais, a mala não vai fechar. Então, este é exatamente o mesmo conceito que nós precisamos trazer para a nossa vida. Não é porque nós nos organizamos melhor que mais coisas vão caber na nossa vida. Mais organização não significa que nós vamos conseguir fazer tudo. E este é o ponto fundamental. O que muitas pessoas procuram é fazer cada vez mais coisas sem priorizar aquilo que é realmente importante. E isto que eu estou a dizer não é apenas opinião minha, há ciência por detrás disto. Vários estudos mostram que o burnout não vem da desorganização, mas vem antes de uma sobrecarga crónica, que vem muitas vezes de dizer sim a tudo e a todos, vem muitas vezes de uma falta de controle, de não conseguirmos proteger o nosso tempo e, sobretudo, vem muitas vezes de uma violação constante dos valores. Por isso é que conhecer os nossos valores é fundamental. No nosso método MAPA, onde nós trabalhamos 4 pilares: mentalidade, autoconhecimento, planeamento e ação, a mentalidade e o autoconhecimento vêm antes do planeamento e da ação. Porquê? Este autoconhecimento é o que nos ajuda a fazer melhores escolhas. Eu não consigo mudar nada que eu não consiga compreender. E muitas vezes nós queremos mudar algo no exterior. Nós primeiro precisamos nos mudar a nós mesmos, mas para mudar a nós mesmos nós precisamos nos conhecer mais. Se isto está a fazer sentido, continua comigo, porque agora nós vamos explorar o que é que realmente são estes limites saudáveis. Então isto leva-nos para o nosso segundo ponto, que é: ok, mas afinal, o que é que são limites? E vamos já tirar este conceito de que estabelecer limites significa que tu és uma pessoa má ou uma pessoa egoísta. Limites saudáveis não são mais do que as regras que tu defines sobre o que é que tu estás disposto a aceitar na tua vida e aquilo que tu não estás disposto a aceitar na tua vida, seja a tua vida pessoal
ou profissional. É quase como se fossem as tuas linhas vermelhas que protegem o quê? O teu tempo, a tua saúde e a tua energia. Vamos imaginar isto, vamos imaginar que os teus limites são como se fosse uma cerca à volta do teu jardim. A cerca não existe para impedir que coisas entrem na tua vida. Esta cerca existe para que o teu jardim cresça e que ele não seja invadido por coisas que não são essenciais para ti e que podem ser mesmo prejudiciais. E estes limites são o quê? Estes limites incluem 4 coisas que podem ser importantes para a tua vida. O primeiro limite é o limite de tempo. Por exemplo, não trabalhar a partir das 18 horas. Outro dos limites, o segundo limite, é o limite de comunicação. Por exemplo, não responder a e-mails no fim de semana. O terceiro limite são os limites emocionais. Significa tu não aceitares seres tratado de uma determinada forma, por exemplo, uma forma desrespeitosa. E o quarto limite é o limite de capacidade. É tu compreenderes até onde tu consegues ir. Por exemplo, imagina que tu só consegues assumir 3 projetos de cada vez. Então, saber os teus limites é fundamental para que tu depois os consigas comunicar. E isto que eu estou a partilhar tem fundamento científico. A investigação em psicologia organizacional tem mostrado que pessoas que têm estes limites claros e conseguem verbalizar estes limites claros não só têm menos sintomas de burnout, como também têm uma maior satisfação profissional, um melhor desempenho e também relacionamentos interpessoais muito mais saudáveis. Porquê? Porque muitas vezes o que acontece é que o facto de não estabelecermos limites, estamos a dizer sim a tudo e a todos e isto depois causa algum ressentimento acumulado. O facto de sabermos dos nossos limites e comunicar esses limites de uma forma que seja respeitosa e não ofensiva, traz esta sensação de maior controle sobre a nossa vida, sobre o nosso tempo, uma maior liberdade sobre aquilo que é importante para nós. E várias empresas já perceberam a importância de saber estabelecer estes limites e profissionais de várias empresas, como a Pepsi, a Salesforce, compreenderam uma coisa, que não podem servir com um copo vazio. Então, quando tu não tens limites, quando tu estás constantemente a dar de um copo vazio, o que é que vai acontecer? Tu vais sentir-te cada vez mais exausto, cada vez mais sobrecarregado, cada vez mais cansado. Nós não podemos servir, ajudar, dar a partir de um copo vazio. Nós precisamos de cuidar primeiro daquilo que é importante, que és tu, a tua saúde, o teu bem-estar e a tua energia. E eu sei que provavelmente na tua cabeça, neste momento, estabelecer limites possa parecer muito assustador. Mas também te quero dizer isto, pode ser incrivelmente libertador. E no mundo onde nós falamos muito sobre esta liberdade de tempo, liberdade, saber que a maior liberdade é nós sabermos quem é que nós somos, o que é importante para nós e conseguirmos comunicar isso ao outro. E isto pode ser incrivelmente libertador na tua vida, apesar de neste momento estabelecer limites possa parecer assustador. E eu vou mostrar-te agora como é que tu podes começar a implementar isto na prática. Isto leva-nos então para o nosso terceiro ponto, que é como é que nós podemos implementar estes limites na prática. Então, como é que tu podes estabelecer limites claros quando tu tens medo de dizer não, quando tu te sentes culpado por não estar sempre disponível, quando tu receias muitas vezes que pensem que tu não és suficientemente bom ou que tu não és um bom profissional porque não estás sempre disponível e a dizer sim a tudo e a todos. Então, eu vou partilhar contigo 3 estratégias práticas que tu podes implementar hoje. E a primeira estratégia é identifica os teus inegociáveis. Ou seja, antes de estabelecer limites, tu tens de saber, ou é importante tu saberes, quais é que são os limites para ti. Então, o meu convite é, pega no papel e responda a estas perguntas. O que é que eu não estou disposto a sacrificar pela minha carreira? E aqui, o que é que vão surgir? Vão surgir aquilo que são prioridades na tua vida. O que é que tu não queres sacrificar pela tua carreira? Vão surgir aquilo que são as prioridades. Segunda pergunta, que comportamentos dos outros eu não aceito? Ao responder a esta pergunta, tu vais compreender alguns valores que são fundamentais para ti. E a terceira pergunta é, qual é que é o meu mínimo de autocuidado? Ou seja, o que é para ti importante para o teu autocuidado? Seja horas de sono, alimentação, tempo para ti. Então, esta primeira estratégia são os teus inegociáveis. E sim, tu tens direito a ter os teus inegociáveis. E a segunda estratégia, eu diria que é aquela que é fundamental, e aliás, eu já fui falando nela ao longo deste vídeo, que é comunica os teus limites com clareza. Repara que para comunicar os teus limites com clareza, primeiro de tudo, tu necessitas de
ter estes limites claros primeiro de tudo para ti, porque eu não consigo comunicar algo que eu não consiga compreender, então eu tenho que compreender-me primeiro a mim, e isto é fundamental. E mais uma vez eu reforço aqui a importância do método MAPA, onde nós trabalhamos a mentalidade, o autoconhecimento, o planeamento e a ação para a nossa realização profissional. E aqui é fundamental tu saberes comunicar de forma clara, de forma assertiva, que seja respeitosa e não ofensiva. E aliás, nós no nosso método MAPA temos todo um módulo onde nós só falamos de assertividade, porque nós compreendemos muito bem o impacto que isto tem em ti, nos teus resultados e na tua realização profissional. E isto leva-nos para a terceira estratégia. E a terceira estratégia é algo que eu tenho que ser muito clara aqui contigo, que é: prepara-te para o desconforto. Estabelecer limites vai ser desconfortável no início. Tu vais sentir culpa, vais sentir ansiedade, vais até sentir o medo de decepcionar os outros. Mas aqui está a verdade. Esse desconforto é temporário. Se tu não fizeres nada, se tu não estabeleceres limites, a sobrecarga que sentes, a exaustão, a frustração e o facto de não nos sentirmos realizados profissionalmente só vai aumentar e vai se tornar permanente se tu não fizeres nada. Portanto, lembra-te disto. Fazer este trabalho traz-te um desconforto, mas é um desconforto que é temporário, porque à medida que tu praticas, à medida que tu ages, à medida que tu estabeleces estes limites, este desconforto vai se tornando cada vez mais confortável. E agora, se tu estás a pensar assim: mas Ana Rita, na minha empresa não é possível, não adianta estabelecer limites. Deixa-me dizer-te isto com muita clareza. Os exemplos de profissionais que aplicaram isto nas suas empresas são claros, os resultados são claros. As empresas com cultura de limites saudáveis têm menos rotatividade pessoal, a produtividade aumenta, a qualidade do trabalho melhora. Porquê? Porque pessoas que estabelecem limites estão mais descansadas, sentem-se com mais energia e, portanto, têm tempo para aquilo que é realmente fundamental, que é servir. E as empresas servem para isso, para servir os outros e o fazerem de uma forma que seja saudável para ambas as partes. Agora, se tu me disseres assim: o meu ambiente de trabalho não respeita os limites básicos de saúde e de bem-estar, nós aqui entramos num campo de perceber que talvez o problema não és tu, o problema aqui é a questão do ambiente. E essa pode ser uma informação muito útil e até muito valiosa para tu perceberes e tomares decisões sobre se estás no lugar que é importante para ti neste momento. Por isso, se tu neste momento tu sentes uma desconexão com o trabalho que fazes, ou com a função, ou até com a empresa onde tu estás, eu convido-te a saberes mais sobre o método MAPA, porque ele pode conter aqui respostas que são muito úteis para ti e que te pode ajudar muito neste percurso de viveres de forma mais realizada, tanto na tua vida pessoal quanto na tua vida profissional. E antes de nós fecharmos este vídeo e finalizarmos este vídeo, deixa-me colocar-te esta pergunta: que limite tu podes estabelecer esta semana? E não precisa de ser algo enorme, pode ser uma coisa muito simples, como por exemplo, não verificar o e-mail depois das 18, não aceitar reuniões na hora do almoço, dizer deixa-me verificar a minha agenda antes de tu dares aquele sim automático. Escolhe uma coisa esta semana, apenas uma, e pratica, porque quanto mais tu praticares, mais confortável tu te vais sentir a estabelecer limites. E isso vai ser muito importante para a tua saúde mental, emocional e para o teu bem-estar geral. E lembra-te disto: tu não consegues servir os outros, a tua família, a tua carreira, se o teu copo estiver vazio. Então, estabelecer limites não é egoísmo, estabelecer limites é sustentabilidade. Então, resumindo tudo aquilo que nós partilhamos neste vídeo aqui. Primeiro de tudo, a organização resolve eficiência, não resolve a sobrecarga. Então, se tu sentes-te constantemente assoberbado, mais apps, mais agendas não é a solução. A solução passa por tu estabeleceres limites claros. Segundo ponto, os limites saudáveis são as tuas regras sobre o tempo, sobre a tua energia, sobre a tua capacidade. E estabelecer limites não é egoísmo, é uma proteção para a tua saúde emocional e também para o teu desempenho. E terceiro, começa pequeno, dá pequenos passos, identifica quais é que são os teus inegociáveis, comunica estes inegociáveis claramente de uma forma que seja assertiva, respeitosa e não ofensiva. E claro, prepara-te para algum desconforto inicial neste processo e lembra-te que este desconforto vai passar, porque quanto mais tu praticas, mais confortável tu ficas com o desconforto. E lembra-te disto, tu não tens de fazer tudo, estar em todo o lado, para toda a gente, o tempo todo. Aliás, isto é muito sobrecarregante, é muito assoberbante. Tu
podes ser excelente no teu trabalho e também ter uma vida para além do trabalho. E isto consegue-se estabelecendo limites. Por isso, nós não conseguimos mudar nada que nós não consigamos compreender. Começa por te compreender a ti primeiro. Mentalidade, autoconhecimento, planeamento e ação. E por hoje é tudo. Se este vídeo fez sentido para ti, deixa-me aqui o teu like, porque isto é uma forma de nós sabermos que este conteúdo é bom para ti. Se ainda não subscreveste este canal, subscreve este canal e se tu conheces alguém a quem este vídeo possa ser útil, partilha com essa pessoa. Tudo que nós precisamos muitas vezes é de saber que nós não estamos sozinhos e que existem soluções para aquilo que nós estamos a sentir neste momento. E muito obrigada por te estares aí desse lado, muito obrigada por tu apoiares este canal e já sabes, abraça as pessoas que tu amas e continua a partilhar com o mundo o teu poder único e a construir a vida que tu desejas com confiança. Até já!